Olá, o meu nome é Jader Leite, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente coordeno o grupo de pesquisa Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de Vulnerabilidade. Sou filiado da Associação Brasileira de Psicologia Política, associação essa que me convidou para gravar esse vídeo em que eu pudesse trazer algumas ideias ou algumas questões, relativas aos contextos rurais, brasileiros na relação com essa questão da pandemia, que estamos atravessando atualmente. A gente tem visto, em muitos debates, muitas discussões, de que, embora a pandemia seja um evento novo, inédito para muitos de nós, nossa sociedade, mas a gente está vendo também, identificando que determinados grupos sociais, determinados contextos, determinados territórios vão vivenciar, estão vivenciando de modo bastante diferente os impactos que o novo coronavírus tem causado nesses grupos, sobretudo na possibilidade de enfrentamento, no acesso à saúde, na garantia de tratamento, enfim. A gente tem visto que, diante de um novo fato, velhas e históricas questões são colocadas em pauta, novamente. E em relação aos contextos rurais, isso não é diferente, do ponto de vista de que a gente tem, historicamente, uma série de desafios, uma série de questões que atravessam os contextos rurais brasileiros, seja das populações que vivem no campo, nas florestas, nas águas, que muitos desses grupos, historicamente, sofrem com desigualdade, seja do ponto de vista do acesso à terra por uma insistente concentração fundiária, seja pela fragilidade de muitas políticas que não chegam de modo efetivo a essas comunidades, como políticas de educação, de saúde, de assistência, de contextos históricos no meio rural brasileiro, de uma infraestrutura comprometida do ponto de vista de saneamento, de habitação, de abastecimento de água, sobretudo água potável, como aí um dos elementos fundamentais para as práticas de higiene que seriam mais eficazes no combate à Covid-19, dificuldades de transporte, de comunicação. Dados do IBGE mostram que apenas 41% da população rural tem acesso à internet. Enfim, problemas de diversas ordens, e principalmente problemas de natureza ambiental, do ponto de vista da presença de madeireiros, de mineradores que têm invadido territórios quilombolas, que têm invadido reservas indígenas, com práticas de desmatamento, de exploração desses recursos naturais, que têm com isso causado uma série de impactos ao meio ambiente, alterando muito fortemente o equilíbrio ambiental desses espaços, fazendo com que animais silvestres migrem inclusive para centros urbanos, onde tem sido apontado por alguns pesquisadores que é exatamente esse conjunto de desastres ambientais aí que tem possibilitado o contato de agentes patógenos que viviam em determinadas áreas ambientais específicas e que, ao chegar nos centros urbanos, vai provocando esse conjunto de transmissões. E a gente tem percebido como alguns grupos, dentro desses contextos rurais, alguns grupos se colocam de modo ainda mais vulnerabilizados no contato com a pandemia. Tem sido o caso, por exemplo, das populações indígenas e comunidades quilombolas. Populações indígenas, sobretudo, porque todos nós sabemos que são grupos que apresentam suas defesas mais baixas e com isso com mais possibilidades de contrair uma série de doenças. E aí, nesse sentido, alguns dados, por exemplo, da Secretaria de Saúde Indígena e da Articulação de Povos Indígenas do Brasil, já tem apontado aí, por exemplo, no último levantamento, no dia 16 de maio, casos, 371 casos de Covid-19 entre indígenas, com um total de 77 óbitos. E a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, também no último levantamento, no dia 13 de maio,
né, identificou 21 casos de óbito entre, né, pessoas quilombolas e 128 casos, né, distribuídos nos territórios quilombolas do Brasil. São dados aí, portanto, de uma realidade preocupante, onde a gente tem visto a interiorização, né, o avanço da pandemia para as comunidades rurais brasileiras. Por outro lado, a gente tem visto, do ponto de vista, né, de pensar algumas estratégias de enfrentamento, né, desse cenário, tanto do ponto de vista da articulação de muitos movimentos sociais, quanto do ponto de vista de pesquisadores, de estudiosos, dos contextos rurais em suas mais variadas dimensões, né, já tem apontado, inclusive não é de hoje, a importância que o modo de produção que vem se dando, o modelo produtivo agroalimentar que vem se dando no meio rural brasileiro precisa ser urgentemente repensado em favor de desenvolvimento de práticas mais sustentadas, de práticas mais respeitadoras do meio ambiente, da sociobiodiversidade, né, que comunguem uma relação aí de sustentabilidade com os recursos naturais, de produção de alimentos saudáveis, né, a serem distribuídos nos mercados consumidores, né, sobretudo nas cidades, e a grande aposta, né, de todo esse conjunto de atores, seja de movimentos sociais, dos agentes que vivem no campo, quanto dos planejadores, né, dos idealizadores de algumas políticas de desenvolvimento rural, tem falado, né, de uma necessidade urgente de valorização, de fortalecimento da agricultura familiar, né, sobretudo nesse cenário em que, né, se alerta de uma crise que, né, se estabelecerá muito fortemente, né, nesse contexto de pós-pandemia, onde um dos elementos fundamentais dessa crise vai ter relação exatamente com a questão da produção dos alimentos, né, e do receio que os países terão em abrir suas fronteiras para exatamente esses trânsitos comerciais, né, de consumo de alimentos de outros países. Então, é nesse sentido que a gente identifica uma importância muito grande que o conhecimento científico vai ter, né, ao apontar, né, exatamente historicamente estudos que já vêm denunciando, né, os agravamentos que esse modelo de produção tão narrado no Brasil, né, em termos de propaganda midiática, né, como o agronegócio, né, muitos desses estudos já vêm trazendo aí os efeitos danosos, né, os impactos danosos que esse modelo de produção tem nos recursos naturais, nas populações que vivem no campo, enfim, né, de uma série de questões que precisam ser repensadas, haja visto o impacto que esse modelo tem em se pautar por grandes espaços de produção de monocultura, baixando consideravelmente a diversidade ecológica desses contextos e promovendo alterações genéticas nesses alimentos aí, comprometendo muito fortemente a diversidade ecológica nesses espaços. Então, a ciência nesse momento tão atacada, né, tão duramente perseguida, né, pelo atual governo federal, ela tem cumprido aí um papel fundamental de apontar quais são exatamente saídas importantes para esse cenário de profunda crise que a gente vive. E a agricultura familiar tem sido uma aposta muito grande nesse contexto, né? Eu diria também que os estudos que a gente tem em ciências humanas e sociais, eles também vão cumprir uma reflexão, né, um papel muito importante, né, por conta das suas reflexões, né, já, digamos assim, já consolidadas sobre os contextos rurais, principalmente no diálogo que, né, muitos estudos sociológicos e antropológicos vão poder trazer reflexões em como, por exemplo, pensar algumas práticas de intervenção, né, ações de intervenção em saúde nesses contextos rurais, na medida em que esses saberes dialogam com uma tradição, com um universo cultural já presente nessas comunidades. Portanto, né, um saber que precisa, né, seja das psicólogas e psicólogos que vão atuar nesses contextos, das, né, antropólogas e antropólogos, de estarem sensivelmente atentos, né, para essa diversidade cultural na proposição de estratégias de enfrentamento à pandemia, né? Também temos visto aí muitas
proposições de políticas públicas ou de fortalecimento de políticas públicas, sobretudo essas voltadas, por exemplo, para, né, como falei, fortalecimento da agricultura familiar através de canais de compra institucional desses alimentos, como temos o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, de que eles possam ser fortalecidos como programas importantes para impulsionar a agricultura familiar no Brasil e, com isso, garantir também uma soberania alimentar na medida em que a gente possa fazer eleição de que produtos são importantes para o nosso consumo, para a nossa dieta alimentar e que eles possam ser, né, cultivados, tem todo um processo de produção pautado, né, em meios de respeito ao meio ambiente, agroecológicos, né, de uma agricultura orgânica também que possa trazer alimentos saudáveis para a população e que principalmente possa, quer dizer, não só garantir melhores condições de vida para as pessoas que vivem nas comunidades rurais, que vivem a partir da agricultura familiar, mas que também possam diminuir os impactos ambientais que têm, né, atingido muito fortemente a nossa sociedade. E aí, muitos desses apelos, né, muitos dessas, digamos assim, dessas convocações, né, de valorização da agricultura familiar, né, de fortalecimento desses canais de produção que articulam o campo com a cidade a partir das feiras, a partir de uma valorização da agricultura familiar nos espaços de consumo, como pequenos mercados urbanos, feiras em periferias das cidades, enfim, isso convoca a uma ação política, né? No sentido de que nós estamos aí defendendo um modelo produtivo que é frontalmente divergente da escolha atual, né, dos nossos governantes por esse modelo do agronegócio. Então, isso implica, né, num posicionamento político, né, em articulação de muitas redes de movimentos sociais, muitos atores, muitas atrizes que entram em cena para fazer a defesa de um modelo, né, sustentável de agricultura familiar, com uma transição agroecológica. Então, isso implica a produção de sujeitos políticos, né, aquilo que a gente pode, né, chamar no campo da psicologia política, quer dizer, isso demanda de nós uma subjetivação política no sentido de que a gente possa produzir aliados, produzir aí uma identidade política, né, pautada em quem são os nossos parceiros, em quem são os nossos aliados, que estratégias de enfrentamento nós vamos fazer uso nesse contexto tão dramático em que precisamos retomar, né, o destino da nossa sociedade pautado em princípios democráticos, em princípios progressistas, onde essas forças conservadoras precisam ser fortemente combatidas. Então, quer dizer, todo esse cenário, todas essas propostas de enfrentamento da pandemia, né, nos contextos rurais, por uma valorização da agricultura familiar, ela impele, ela nos convoca muito fortemente a uma ação política, né, em termos, né, de repensar os nossos valores, as nossas práticas cotidianas, os nossos princípios políticos, a defesa de ideais que promovam a emancipação humana.